Bom, pessoal, então essa é a nossa aula 19. A gente vai iniciar aqui o terço final do curso. Vamos iniciar um assunto completamente novo aqui. Esse é o assunto o teu assunto final do curso é termodinâmica, introdução à termodinâmica. Eu vou começar na aula de hoje introduzindo os conceitos de energia macroscópica e energia microscópica, que são centrais em termodinâmica. E a maneira como uma forma de energia pode ser convertida na outra, o que exatamente são essas duas formas de energia, que a matéria possui e como uma forma de energia pode se converter na outra, etc. e tal. Esse é o assunto da aula de hoje. Então, considere aqui, só para ilustrar o exemplo, que você tem um bloco de metal, um problema típico de física 1, né? Um bloco de metal que você lança no campo gravitacional, girando, né? Um corpo rígido, né? Aquele assuntozinho finalzinho lá de física 1, ele está girando com uma. Oh, desculpe. Ele está girando aqui com uma velocidade angular e você o arremessa com a velocidade inicial. É um problema de lançamento de projéteis com esse sabor adicional aqui de que existe a rotação. Quando esse objeto, o que a gente aprende lá em Física 1, é que, sob a ação da gravidade apenas, esse objeto, o centro de massa dele descreve esse movimento, essa trajetória parabólica, né? E a velocidade angular de rotação não é alterada nunca. Isso é que a gente aprende lá em Física 1. E aí está o objeto lá, essa forma de energia aqui. Observe aqui que o vetor velocidade é grande aqui, depois ele diminui um pouquinho. Lá em cima ele é horizontal e tem um menor valor, né? E depois ele volta a crescer. E aqui embaixo ele continua, e o tempo todo ele continua a girar com a mesma energia, com a mesma velocidade angular, né? Essa energia lá que a gente discutia lá em mecânica e física 1, né? Podia ser escrita dessa forma que está aqui: a energia cinética de translação do corpo, m é a massa total do corpo, né? A velocidade é esse vetor verde aí, né? Isso aqui é quando você está falando de objetos rígidos que podem girar, né? Você tem que introduzir também a energia cinética de rotação. Essa é a energia contida na rotação do objeto em torno do seu centro de massa. E C aqui se chama o momento de inércia do objeto em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. E esse mgz você reconhece facilmente aqui, é a energia potencial gravitacional, é a única força que está agindo sobre o corpo, né? Então essa energia que está aqui, a gente discutia lá em Física 1, essa coisa aí é conservada. Quer dizer, bom, no caso aqui o ômega não muda por razões lá que são explicadas lá em Física 1. A gravidade não consegue alterar o estado de rotação do corpo. Mas a velocidade diminui, o z aumenta e tal coisa, mas essa soma aqui não muda nunca. Essa combinação de termos aí, que a gente chama, é isso que a gente vai identificar como sendo energia mecânica. Existe também uma outra forma de energia, não é apenas essas energias translacional, rotacional e gravitacional que esse corpo tem. Esse corpo é constituído de átomos. Esse é o ponto da termodinâmica. É uma maneira de você levar em conta o mundo microscópico, como que ele afeta as coisas macroscópicas, né? As velocidades, as posições e os estados de movimento macroscópicos. Esse é o assunto desse terço final do curso. Então, se você fosse capaz de olhar microscopicamente o que acontece com esse bloco, você ia ver que ele é constituído aqui de um bando de átomozinhos, né? É, como ele é sólido, eles guardam certas posições fixas, né? Um relativo ao outro, não sai um deslizando em cima do outro que nem num líquido, né? Então eles guardam posições fixas, mas eles ficam vibrando um em relação ao outro. Tem energia aqui interna a esse sistema que está aqui. É isso que a gente vai chamar, está aqui o objeto, né, o objeto grandão transladando e girando, mas internamente, se você fosse capaz de ver, né, a gente não é capaz de ver isso, os átomos e moléculas estão chacoalhando lá dentro, eles contêm energia. É isso, esse tipo de coisa que está aqui, energia cinética, energia rotacional e energia gravitacional, que a gente vai chamar de energia mecânica ou macroscópica. Né? E a esse grau essas energias contidas nos níveis moleculares e atômicos, que a gente vai chamar de energia. Então, três sinônimos que eu vou usar, às vezes um, às vezes os outros. Né? Energia interna, energia térmica ou energia microscópica. Tudo significando isso. Essa energia que a gente não consegue ver, não consegue acessar diretamente, mas, como a gente vai aprender aqui no curso, ela se manifesta muitas vezes na energia macroscópica. Em estados macroscópicos do sistema, na pressão do sistema, ela se manifesta no volume do objeto e tal coisa. Né? Energia macroscópica, translação, rotação do corpo, energia gravitacional, e energia microscópica ou térmica são essas agitações dos constituintes atômicos e moleculares da matéria. Né? Vamos ver vários exemplos aqui para clarificar bem esse conceito, entre essa distinção entre energia macroscópica e energia microscópica. Tá?
Bom, primeiro eu vou começar mostrando que a energia macroscópica pode se converter em energia microscópica. Na verdade, vocês já viram isso inúmeras vezes. Considere o bloco aqui deslizando numa superfície com atrito, eu lanço o bloco com uma certa velocidade, lá pelos alguns instantes depois o objeto está parado. Para onde é que foi a energia macroscópica, translacional, né? Energia macroscópica desapareceu? Não, a gente comentou, inclusive nas últimas aulas aí de trabalho de forças de fricção e tal e coisa, a energia microscópica aqui do objeto, a energia atômica, as vibrações atômicas e moleculares do objeto e da mesa aumentaram. Essa energia macroscópica se converteu em energia microscópica. Macroscopicamente, realmente dá a impressão que a energia sumiu. Ele tinha energia cinética, já não tem mais. Mas se você contabilizar também a energia microscópica de agitação, você vê que a energia, na verdade, não some. Ela apenas foi convertida na forma macro, né, de translação do bloco inteiro, que você consegue ver, né, e tal coisa, para uma energia microscópica que você não consegue ver, né, que está no nível dos constituintes mais íntimos da matéria, nos átomos e nas moléculazinhas ali que estão talvez deformados, talvez agitados e tal coisa. Né? Esse é um exemplo de uma conversão de energia macroscópica em energia microscópica. É o protótipo, né? Mas existem vários outros exemplos, várias outras situações onde você pode ver isso. É isso que eu vou mostrar aqui nos próximos 5, 6 slides. Aqui, ó. Ó, um outro exemplo aqui. Você tem aqui um bloco, dois blocos aqui de titânio, e você tem uma máquina, essa coisa que está aqui está prendendo o bloco de cima, o bloco de baixo está preso aqui embaixo. Enfim, não interessa. Interessa que essa máquina que está aqui consegue fazer esse bloco aqui para a direita e para a esquerda, um movimento macroscópico, né, do objeto. E, no entanto, começa a acontecer, ele depois gruda, ele aproxima os dois blocos aqui e fica agitando para um lado e para o outro, que nem como se você estivesse esfregando a mão uma na outra. Você sabe o que acontece, né? Sua mão esquenta. O que significa isso? Significa que o movimento macroscópico de ir para a direita e para a esquerda, que a máquina impõe ao bloco, acaba se manifestando no aumento da energia ao nível atômico e molecular aqui da superfície de titânio, com consequências dramáticas. Observe. Percebeu que ele está abaixando o bloco, né? Agora que eles vão entrar em contato. Observe o que acontece. Agora ele tá em slow motion aqui, né? Entendeu, né? Está aqui. Isso aqui, desculpe, isso aqui que você está vendo aqui é o titânio derretendo por conta do fato dessa energia mecânica aqui, essa energia macroscópica de ir para a direita e para a esquerda, está se convertendo na agitação térmica dos átomos de titânio aqui. E está derretendo, o negócio está brilhando, está ficando vermelho. Né? Você está vendo de uma maneira bem clara aqui a energia macroscópica se converter em energia microscópica, né? No aquecimento. No aquecimento com consequências dramáticas aqui de derreter o metal. Né? A temperatura de derretimento aí do titânio é 1668 graus Celsius. Né? Esse é o quanto se elevou aqui a temperatura desses dois blocos aqui por conta da fricção. Okay? A fricção, então, é uma maneira de você converter energia mecânica, energia de vai e vem, né, do bloco de cima, em energia térmica, ali da agitação molecular, que você não consegue ver de fato. A única coisa que você vê é esse vermelhidão que está aqui e o metal se tornando líquido nessa interface. Esse outro exemplo aqui. Aqui, a caneca está caindo aqui. Né? A caneca está caindo, ela tem energia mecânica, né? Olha, a velocidade da caneca aqui está, né, tá caindo. Vai bater no chão, vai se estilhaçar toda. Vamos analisar o que acontece depois de estilhaçar. Está vendo aqui? É puramente energia, desculpe, puramente energia mecânica aqui, né? Tá a velocidade para baixo, né? Vai bater no chão. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, você sabe o que vai acontecer, né? Todos os estilhaços vão ficar aqui no chão parados. Por onde é que foi aquela energia mecânica? Aquela energia mecânica da caneca que estava descendo? Para onde foi essa energia? Aí, nesse caso que está aqui, aquela energia foi usada para quebrar
as ligações que havia entre os átomos e moléculas de cerâmica que mantinham a xícara coesa, né? Você usou aquela energia macroscópica para atuar ao nível molecular. Você rompeu ligações moleculares que você nem via, nem sabia que estava ali, né? Mas que mantinha a caneca coesa, né? Aí depois a caneca está toda estilhaçada. É isso que aconteceu e possivelmente também se você fosse capaz de medir com grande sensibilidade, você ia ver que a temperatura dessas regiões dessas extremidades onde a cerâmica se fraturou, possivelmente está uma temperatura um pouquinho mais elevada, porque ali as moléculas estão um pouquinho mais agitadas, porque acabaram de ter suas ligações rompidas, ou sei lá, alguma coisa desse tipo, né? Tá aí um exemplo de energia mecânica, a energia de translação da caneca, se convertendo em energia microscópica, que se manifestou no rompimento no estilhaçamento da xícara, né? Mas, em última análise, foi o rompimento de ligações moleculares, microscópicas, que a energia da caneca foi convertida em. Okay? Nesse outro exemplo aqui, você tem um ar aqui dentro, né? E um pistão. Isso é um pistãozinho, né? Aqui, tá vendo aqui a sombra, né? Ele vai empurrar esse pistão aqui com bastante força aqui, e esse pistão vai amassar o ar, né? Vai comprimir o ar, né? E aí você fala, tudo bem, vai comprimir, provavelmente vai aumentar a pressão do ar aqui dentro, nada demais deve acontecer, né? Mas tem um chumaçozinho de algodão ali, né? Observe o que acontece quando ele comprime o ar, energia mecânica, né? Ele faz força ali, né? Você pode, não sei quantos newtons e tal coisa, o pistão desce com uma certa velocidade e tal coisa, tudo é energia mecânica, energia macroscópica, né? E vai acontecer alguma coisa ali com o chumaçozinho de algodão ali, vamos ver o que vai acontecer. I'm just going to compress the air in it and hopefully it will. I don't know what it's going to do. Wow, that's pretty cool. Percebeu o I'm que just going aconteceu? to compress the air Aqui, ups, in it and hopefully it vou parar will. aqui para explicar. I don't know what it's going to do. Aqui. Quando ele comprimiu o ar aqui, a energia mecânica do pistão, o pistão não continuou descendo, né? Logo em seguida, o pistão estava parado aqui embaixo. Para onde que foi aquela energia que o cara fez força no pistão, empurrou, ele botou energia no pistão, né? Para onde que foi? Foi para o aquecimento do ar aqui dentro. Né? O ar ficou mais quente, tão quente que queimou aquele algodão que estava ali. Né? A compressão rápida aqui do ar, executada por uma força normal, dessa que a gente estuda em Física 1, lá, sei lá quantos newtons o cara fez o pistão desceu uma certa distância, né? Ele fez um certo trabalho, e para onde foi esse trabalho? Se manifestou em energia cinética mecânica? Não tem nada que saiu se mexendo aqui. A única coisa que essa força e esse deslocamento que ele fez, esse trabalho que ele fez, macroscópico, né? Força de deslocamento, trabalho macroscópico, se manifestou foi no aquecimento do gás aqui. Se você fosse capaz de olhar com uma lupa, as moléculazinhas do gás aqui dentro ficaram loucamente agitadas, com a temperatura muito elevada. É isso que a gente vai discutir daqui a pouco, o que significa temperatura de fato. Né? Isso se manifestou visivelmente na queima desse objeto aqui. Ele entrou em combustão. Né? Ele aqueceu tanto o ar que chegou a queimar o algodãozinho que estava lá dentro. Energia mecânica, força vezes deslocamento, trabalho, né, daqueles que a gente discute lá em Física 1, né, se converteu em energia de agitação do gás microscópica, portanto. Energia macroscópica se converteu em energia microscópica. Outro exemplo. Esse videozinho, vocês já viram, né? Nesse caso aí é o ar, aqui, ó, os caras estão em salto livre ali, né? Eles estão sob a ação da força gravitacional e da força do ar, tem a fricção do ar pelo corpo deles, e a fricção do ar pelo corpo deles se manifesta no fato de que a energia mecânica, apesar de eles estarem sendo puxados para baixo pela força gravitacional, né, o movimento do ar através do corpo, né, passando pelo corpo deles, está roubando essa energia mecânica, né, essa energia gravitacional, né, quando ele sai de uma certa altura e desce para uma outra certa altura, ele perdeu energia gravitacional. Né? E essa energia gravitacional, se só existisse energia mecânica, tinha que se transformar em velocidade. Não se transformou. Por quê? Para onde é que foi essa energia gravitacional quando ele estava aqui e desceu para cá? Para onde é que foi? Foi para o aquecimento do ar e da roupa da camisa dele. Se você fosse capaz de olhar, a gente não é capaz de medir nem de observar a energia microscópica de maneira, quer dizer, de maneira tão simples, né? A gente sempre percebe efeitos indiretos desse aumento de energia, mas no fundo é isso que aconteceu. A energia gravitacional virou energia de agitação molecular da roupa dele e do ar em volta dele. Energia macroscópica, potencial gravitacional, né, no caso, se converteu em energia microscópica.
tá? Energia de agitação do ar e das moléculas do casaco dele, né? Macroscópica para microscópica. Essa outra fotografia aqui é do fogão, um fogão elétrico, né? Simplesmente um fogão elétrico. Esse fogão está espetado na tomada, né? Tá ligado? Então tá passando corrente aqui passando corrente por essa espiral que está aqui, né? E os elétrons aí estão andando aqui devido a uma força que a gente pode classificar como mecânica. São cargas, né? Que quando a gente impõe uma certa condição sobre elas, uma diferença de potencial, né? Elas descem do potencial mais baixo para o potencial mais alto. É assim do potencial elétrico mais baixo para o mais alto, da energia potencial mais alta para a energia potencial elétrica mais baixa. Enfim, tem um pequeno detalhe aí de sinal. Mas os elétrons são forçados a descer isso aqui. Isso é uma energia macroscópica no mesmo sentido da energia gravitacional. Os elétrons estão fazendo o que os skydivers ali estão. A gravidade diz para eles fazerem. Desce. Os elétrons desce por aqui. Mas, no entanto, tem uma força agindo sobre os elétrons. Né? No entanto, os elétrons não ficam acelerados. Eles não ficam acelerados porque eles saem esbarrando em todas as moléculas e tal coisa de ferro aqui supondo que esse troço aqui é de ferro, né? E aí dá o aquecimento a essa espiral que está aí. Então, o aquecimento dessa espiral, devido ao movimento dos elétrons, é verdade que os elétrons não são que nem o skydiver, os elétrons também é microscópico, né? Mas a coisa que está arrastando os elétrons aí, no caso, é uma energia elétrica que poderia se manifestar macroscopicamente também. Então, a energia elétrica, pensada como macroscópica, né, ela está se convertendo em energia térmica, de agitação térmica aqui da espiral. Nesse mesmo sentido do skydiver, onde a energia gravitacional se converte em energia térmica na roupa e no ar. Aqui a energia elétrica, pensada como uma energia macroscópica, porque ela de fato pode se manifestar macroscopicamente, mas aqui ela está se manifestando microscopicamente. Tá bom? Apesar do agente, aqui tem um pequeno detalhe aqui que o agente que está respondendo a essa força, a essa energia elétrica, é o elétron, que de fato ele é microscópico também, no mesmo nível das moléculas que estão agitadas aqui. Tá? Tem um pequeno porém aqui nessa situação. Então, todos esses aí são exemplos de energias macroscópicas que são convertidas em energias microscópicas. Agora a gente vai ver o caso reverso, como energias microscópicas, atômicas, moleculares, né? Como que a agitação de elétrons e moléculas, como reações químicas podem se manifestar em movimentos macroscópicos, em translações, em rotações, em coisas desse tipo. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente já viu esse filmezinho aqui, né? Ele vai tirar o ar aqui do interior dessa lata, e aí as colisões microscópicas, né? Energia microscópica de movimento dos átomos, que você nem vê, vão comprimir e deformar a lata. Vão executar vão fazer uma deformação num objeto macroscópico. Né? Então, esse é um exemplo de uma energia microscópica. Que energia microscópica? A energia cinética das moléculas de ar, do lado externo, que do lado interno não tem, porque ele tirou o ar, né? Produzindo um efeito absolutamente visível aqui nessa lata que está aqui. And let's pump on it. You can already hear the crushing. The force on the front cover alone, this is 375. Tá aí, claramente, aqui a lata estava intacta, né? A estrutura da lata estava de um jeito, agora está de um jeito completamente diferente. Por quê? Foi alguém lá que é um tijolo não foi um tijolo. Foram as colisões microscópicas aqui do ar aqui né, na lataria aqui que fez isso. Energia microscópica, o movimento de átomos no final das contas e moléculas, né, que efetuou essa deformação. Aqui, nesse exemplo aqui, é uma explosão. Né? Uma explosão é uma reação química. Né? É energia armazenada na ligação entre átomos numa forma de uma molécula, né? Que quando se rompe, libera uma quantidade de energia microscópica, né? Que quando numa combustão acontece um efeito em cascata. Né? Uma série de reações químicas em cascata libera energia microscópica que acaba produzindo um efeito macroscópico visível. É esse aqui.
De onde então de onde veio essa energia aí? Veio das ligações químicas, energia microscópica, molecular, né, ao nível molecular, produzir essa tábua voando e tal e coisa, né? Que é uma energia macroscópica, energia cinética dessa tábua que tá aqui, né? Ela ganhou como? Foi alguma coisa que bateu nela? Não, foi a energia, que já foi o movimento do ar, no final das contas, né? Mas de onde é que veio a energia do movimento do ar? Veio do rompimento de ligações químicas. Energia microscópica. E outro exemplo aqui é o exemplo do motor, né? Today, O the motor é internal isso. combustion Esse engine is movimento aí used de in sobe e motorcycles. desce desses pistões aqui ocorre em virtude das explosões ali, que a gente vai discutir isso depois, mais tarde, aqui ainda nesse curso. Essas explosões desse gás aqui no momento que o pistão está lá em cima, joga o pistão para baixo, né, e faz esse eixo aqui girar, que em última análise faz o carro andar. De onde veio a energia para o carro andar? Vem daqui da reação química, aqui, da combustão, né, da gasolina ou do diesel ou do que seja. Né, energia microscópica, né, armazenada ali na ligação química ali das moléculas de diesel ou de gasolina ou o que seja, né, que é liberada, né, em grande quantidade, e isso produz um efeito macroscópico, que é esse eixo aqui girando. Isso é energia macroscópica, energia de rotação desse eixo, que está conectada ao carro, que é o carro se movendo, que também é energia macroscópica. Tá? Então, 3 exemplos aí bem claros de energia microscópica em ligações químicas, né? No movimento dos átomos do ar, né? Deformando aquela lata e coisa e tal, tudo energia microscópica se convertendo em energia macroscópica. Ok, agora, então, a gente viu esses 2 exemplos aí, energia macroscópica virando energia microscópica, o protótipo é o tijolo parando na mesa pelo atrito, né? Convertendo a sua energia de movimento na energia térmica da mesa. E o outro exemplo, agora que a gente acabou de ver, de energias microscópicas, reações químicas, né? Produzindo movimentos macroscópicos, translacionais de objetos, de tábuas e de coisas assim, né? E agora a gente vai ver o conceito de calor. O conceito de calor está relacionado à interconversão de energia microscópica em energia microscópica. Tá? Então é isso que se dá o nome de calor. É exatamente a forma de energia que passa de um corpo que a gente vai qualificar, né, de quente, vai precisar do conceito de temperatura, né? Um corpo quente para um corpo frio, flui energia microscópica. O nome dessa energia microscópica em transferência de um corpo para o outro se chama calor. E essa propriedade que diz se o calor vai sair do A para o B ou do B para o A é o que vai caracterizar, vai ser a temperatura. Tá? A energia que é transportada é o calor, é uma energia microscópica, né, que sai de um corpo para o outro. E o que vai ajudar a gente a decidir se vai do corpo A para o B ou do B para o A é a propriedade dos corpos, que está intimamente relacionada à energia microscópica dos corpos, que se chama temperatura. A energia microscópica trocada entre corpos a temperaturas diferentes. Essa é a definição formal de calor. Então está aqui o conceito aqui. Imagina que você tem um objeto, um corpo aqui, né? Isso aqui é como se você fosse capaz de ver os átomos, né? Esses átomos desse corpo aqui estão meio devagar, né? Então é a analogia que a gente faz para um corpo a temperatura baixa, né? Vai ser qualificado melhor a temperatura, mas é um corpo a temperatura baixa com pouca energia interna. A temperatura tipicamente vai ter esse conceito intuitivo de energia interna, energia microscópica. Um corpo que tem pouca energia microscópica geralmente tem a temperatura baixa. E um corpo que tem alta energia interna vai ter temperatura alta. A razão exatamente da conexão entre a temperatura e a energia microscópica vai precisar ser colocada de maneira mais precisa. Mas de maneira intuitiva é basicamente isso. Esse corpo tem pouca energia microscópica, esse aqui tem mais, né, que você vê que está mais agitado e tal coisa, e vai haver uma transferência de calor, que é o nome da energia microscópica, desse para esse. Né? Essa agitação vai ser transferida de um para o outro. É isso que é o corpo quente, que é esse aqui, que a gente vai chamar de quente, né? Temperatura elevada, vai passar para a temperatura fria, calor, de tal maneira que as duas temperaturas vão tender a ficar correspondentes. Aqui é a mesma coisa. Aqui, ó. Você imagina que tem um objeto aqui na ponta dessa chama. Né? A chama nada mais é do que a chama brilhante, aqui, essa coisa amarelinha aqui, nada mais é do que o gás, né? O gás é aquecido, ele emite luz quando ele está com a temperatura elevada. Né? Então, no contexto aqui, o objeto frio seria esse quadrado que está aqui, que a agitação é bem leve, e aqui eu não estou mostrando o que está acontecendo com o gás aqui, mas ele está agitadíssimo, está tão agitadíssimo que você consegue até ver a luz sendo emitida por ele. Né? Então, quando você aproxima um objeto de uma vela, né, de um ar quente, né, você transfere calor, energia microscópica do gás,
para o objeto que você aproximou. Exatamente igual a isso aqui, né? Só que no caso aqui em analogia aqui, isso aqui seria o gás quente, né? E esse aqui seria o objeto lá em cima, frio, né? E ocorre uma transferência de calor ali do gás para o objeto, entendeu? É isso, calor é isso, é energia microscópica sendo transferida para um objeto que tem mais energia microscópica, de alguma maneira, que vai ter que ser quantificada, para um outro que tem menos energia microscópica, né? Ou tem menos uma tendência. A coisa ter que ser definida com mais precisão do que isso que eu estou falando, mas intuitivamente é isso. Tá? Fatos sobre energia microscópica. A energia microscópica, conforme eu tentei passar aí nesses slides anteriores, ela está intimamente relacionada ao movimento e às interações dos átomos e moléculas que constituem a matéria. Então, ele pode ser separado em energia cinética e energia microscópica, mas só que, desculpe, energia cinética e energia potencial. Mas só que são energias cinéticas e potenciais do quê? Não é de um bloco, é de átomos e moléculas. Todos os átomos e moléculas de um corpo, elas se movem, elas não ficam estáticas, né? Se você fosse capaz de ver as moléculas aí das coisas que tem na sua frente, da sua mesa, aí, da sua janela, do vidro e tal coisa, elas se movem, né? Elas ficam agitadas, vibrando, né? Em torno de um certo ponto. E elas interagem entre si. Né? Átomos gostam de ficar mais próximos, não gostam de se afastar e tal coisa. Então, quando você, por alguma razão, afasta os átomos, a energia de interação, que é o que a gente associa a essa energia U aqui, ela diminui. Quando você aproxima os dois caras que querem ficar juntos, você diminui, desculpa, quando você afasta, você aumenta a energia potencial de interação, digamos assim, de alguma maneira. E quando você aproxima, você diminui essa energia potencial de interação. Então, esse interplay aqui entre energia cinética e energia potencial é o que constitui, mas de átomos e moléculas, né? Das constituintes íntimos da matéria é o que consiste a energia microscópica. Né, tentando mostrar aqui no caso de um gás. No caso de um gás é mais simples porque o gás as moléculas estão bem afastadas umas das outras. Né? Então, bom, primeira explicação, o que são essas bolinhas azuis e vermelhas? Isso aqui é uma tentativa de representar o gás atmosférico, que tem moléculas de nitrogênio muito mais do que moléculas de oxigênio. É basicamente oxigênio e nitrogênio, na proporção mais ou menos de 70% de moléculas de N2, de nitrogênio, e 30% de moléculas de oxigênio, O2. Tem várias outras gases também, mas em sua maioria é isso. Então isso aí seria a representação das moléculas vermelhas e azuis. Mas o ponto a destacar aqui é o movimento, o tipo de movimento caótico que, de fato, essas moléculas executam, né? E a energia, claramente, elas têm energia cinética, né? Elas estão se movendo aí, essas moléculas, né? Coisas que têm massa, então elas têm energia cinética, mas elas ficam batendo uma na outra o tempo todo e transferindo energia de umas para as outras. Elas interagem. Né, tem um potencial de interação entre essas moléculas, que é o que eu tentei representar aqui por essa energia potencial de interação que está aqui. Né? Então, essa energia potencial de interação tem tipicamente esse formato que está aqui, como função da separação entre qualquer par de moléculas. Né? Então, se você imagina aqui esse R, aqui esse eixo horizontal, é a separação entre duas dessas bolinhas azuis, por exemplo, né? A energia é mínima, diminui quando elas estão exatamente nessa separação que está aqui. Se você tentar aproximar muito essas moléculas azuis, elas não gostam, a energia de interação delas cresce muito. Né? E em contrapartida, se você tenta afastar, também elas não gostam, a energia sobe. Né? Então elas ficam sempre dançando aqui em torno dessa posição de mínimo. Quando elas têm no gás não, né? Mas enfim, elas têm a tendência a guardar essa distância característica aqui. Mas só que no gás elas têm tanta energia cinética que elas não ficam zanzando aqui em torno desse mínimo, né? Ficam se aproximando, se afastando, ganhando energia cinética, perdendo e tal e coisa. Essas duas coisas ficam se interconvertendo, né? uma na outra. Já num sólido a situação é diferente, porque aí as moléculas guardam posições mais ou menos fixas, né? E elas ficam simplesmente chacoalhando em torno daquela posição. Aí no caso do sólido, sim, é verdade que a distância entre os átomos aumenta, diminui, elas ficam sempre sambando aqui em torno desse mínimo. Um gás não, né? Um gás elas variam loucamente a distância entre elas, né? Mas num sólido é isso. Um sólido elas guardam posições mais ou menos bem definidas, mas ainda assim ficam vibrando, né? Ainda assim ficam vibrando. Não há como medir energia microscópica diretamente, pelo simples motivo que a quantidade de átomos e moléculas que tem em 1 cm³ é uma vastidão gigantesca, não há a menor possibilidade de você conseguir medir a energia cinética dos átomos e moléculas que você tem em qualquer 1 cm³ de matéria, muito menos a energia potencial. Né? No entanto, algumas propriedades mensuráveis, que se chamam termoscópicas,
são diretamente afetados pela energia microscópica. Então a história é assim, ó, tudo bem, eu não tenho a menor ideia, estou olhando aqui para a minha xícara de café aqui, não tenho a menor ideia como é que a energia lá das moléculas de cerâmica lá estão chacoalhando enfim, ou estão esbarrando uma na outra e tal, eu não tenho a menor chance de fazer isso. No entanto, tem algumas propriedades que eu consigo medir que são afetadas quando essa energia microscópica é alterada, entende? Aí a minha fonte de acesso à energia microscópica vai ser através dessas coisas que eu consigo medir, entendeu? É uma reconhecimento da sua impossibilidade de acessar diretamente a energia microscópica e ficar satisfeito em medir essas propriedades chamadas termoscópicas que manifestam, embora indiretamente, a quantidade de energia microscópica que tem na matéria. O primeiro exemplo de propriedade termoscópica é a pressão. A gente sabe medir pressão. Vimos isso lá no capítulo de fluidos, né? Então, por exemplo, num gás, imagina que isso aqui é um gás num recipiente, né? Um gás com uma energia microscópica pequena. Por que pequena? Porque eles estão com velocidades pequenas, né? Eu não consigo medir essas energias cinéticas, mas eu sei que elas se manifestam por conta do fato de que as moléculas de gás esbarram na parede. Isso aqui se manifesta indiretamente na medida da pressão desse gás, que eu vejo que a pressão é pequena. Ao passo que se o gás tivesse alta energia cinética, que nem aqui do lado direito, né, ela tem mais energia microscópica, mas eu não consigo medir quanto de energia cinética esse cara aqui tenha mais do que esse. Mas indiretamente eu consigo, porque a pressão que são devidas às colisões desses átomos aqui nas paredes, eu consigo medir. E eu vou perceber que a pressão nesse caso é maior do que nesse caso. Percebeu? Eu não consigo medir a energia microscópica, mas consigo medir a pressão. E como a pressão cresce com a energia microscópica, então eu uso a pressão meio como com um acesso meio indireto para a energia microscópica, entendeu? Mais um gás com mais energia microscópica vai manifestar uma pressão maior que eu sei medir usando um manômetro, né? Daqueles do Torricelli, coisa e tal. E aqui um gás com menor energia microscópica vai se manifestar quando eu medir a pressão dele. A pressão desse cara é menor do que a desse aqui. Então a energia microscópica dele deve ser menor do que desse aqui de alguma maneira, entende? Outra coisa que pode ser facilmente medida, e que é assim que se usa a propriedade que se usa para termômetros, é que o volume dos objetos tende a se alterar conforme a energia dos sólidos, né? Dos sólidos e dos líquidos, né? Dos gases também, mas os gases têm esse acesso mais simples, que é a pressão dos gases tem uma variação com a energia microscópica mais fácil de ser medida. No caso de sólidos, a pressão de um sólido ou de um líquido é um tanto mais difícil de medir, mas o volume não. O volume é fácil de você medir. Quando o objeto se expande, né, se você coloca ele que nem o mercúrio no termômetro, né? Quando o mercúrio se expande, ele sobe naquela coluninha ali, você viu que ele se expandiu, né? E o que manifesta aquela expansão do volume ali do mercúrio? Mas se manifesta que o mercúrio ganhou energia microscópica. Embora você não veja, né, as moléculas de mercúrio se afastaram umas das outras, né? Aqui está um sólido com uma energia microscópica modesta, aqui, porque o chacoalhar ali das moléculas ali você vê que é mais ou menos modesta, e quando você aumenta a agitação, eles se expandem, eles tendem a se afastar uns dos outros, né? Isso leva ao objeto crescer de volume. Né? Essa aqui é a expansão térmica que a gente vai discutir, inclusive, na aula de hoje. Né? Quando o volume do objeto passa a ser uma medida da quantidade de energia que ele tem aqui dentro, entendeu? Assim como a pressão, no caso do gás, no caso de um sólido, ou um líquido também, você pode usar a pequena expansão, variação de volume, como uma manifestação indireta da quantidade de energia microscópica que ele tem dentro. Entendeu? Incidentalmente, a razão pela qual os objetos se expandem com o aumento da energia microscópica está relacionado com a assimetria do potencial de interação interatômico. O fato de que quando um objeto quando esse cara que está aqui, imagina ele aqui, ele fica mais agitado termicamente, ele fica se sambando para um lado e para o outro, o fato dessa curva aqui ser mais suave do que essa subida que está aqui, faz com que ele vá mais para a direita, para distâncias R maiores, né, afastamentos interatômicos maiores, do que afastamentos interatômicos menores. Né? Então, uma agitação em torno desse poço, devido ao fato dessa baciazinha aqui, desse mínimo aqui não ser simétrico, ele ser mais horizontal, digamos assim, né, mais suave quando a distância aumenta do que quando a distância diminui, é que faz com que os sólidos se expandam. Essa assimetria desse potencial que tem origem. Mas na prática, para a gente é isso aqui. O volume
do seu sistema manifesta indiretamente a quantidade de energia microscópica que ele tem, assim como a pressão do gás é uma outra alternativa, como uma quantidade facilmente mensurável, né, volume a gente sabe medir, para acessar. Esse videozinho aqui é interessante porque ele mostra duas propriedades termoscópicas que os gases têm. A primeira que ele vai mostrar aí é a propriedade termoscópica da pressão. Quando você aquece um gás mantido a volume constante, que nem eu discuti 2 slides atrás, a pressão do gás aumenta. E depois, na parte final do videozinho, você vai ver a segunda alternativa. Se você aquece um gás mantendo a pressão dele constante, o que acontece é que o volume do gás aumenta. Então, nesse sentido, o gás também se comporta idêntico aos sólidos e líquidos. Ele se expande a pressão constante. Então, para os gases, tem duas propriedades termoscópicas possíveis de serem usadas. Se você mantiver o seu gás a volume constante, é a pressão, que é fácil medir, a pressão de gases, né? Então, se você mantiver o gás a pressão constante, quanto mais energia ele tiver, mantiver o gás a volume constante, quanto mais energia tiver, mais pressão ele vai manifestar. A propriedade termoscópica é a pressão. No caso de você deixar o volume variar e mantendo a pressão constante, aí é o volume. Né? O volume, quanto maior a energia interna do gás, maior vai ser o volume. If we supply energy to a gas in a sealed container by heating it, the gas particles gradually gain speed. They begin to collide with the walls of the container with increasing frequency. Consequently, the pressure of the gas in the container increases. If we wanted the pressure of the gas to remain constant during heating, we would have to reduce the number of particles hitting a unit area. This can be accomplished by increasing the volume of the gas. As a result, gas particles move further apart from one another, the number of particles colliding with unit area of the container decreases, and, consequently, the pressure. Percebeu aqui na situação, né? Esse gás aqui tem muito mais energia interna do que esse, eles estão ambos com a mesma pressão, e a maior energia interna aqui se manifesta no volume maior, entendeu? O volume aqui nesse caso aí é que é a propriedade termoscópica. Uma outra propriedade termoscópica muito usada para construir termômetros e tal coisa é a resistência elétrica, a maneira como a resistência de um metal, de um material, é afetada pela energia interna, né, de vibração dos átomos lá que constituem o metal ou o que seja. O ponto é que a energia, quanto maior for a energia, no caso aqui que você está vendo aqui é um suposto pedaço de metal aqui visto em escala microscópica, que ninguém consegue ver, né? Os elétrons aqui são essas bolinhas pretas aqui andando através dele, com velocidade constante, né? Quando você está aplicando uma diferença de potencial, eles andam, tem uma corrente constante, e essa corrente, que é proporcional a essa velocidade média com que os elétrons andam, ela que diretamente produz, né, a corrente. A corrente é isso, é elétrons em movimento, né? Então, quanto mais o material aqui está agitado termicamente, tem mais energia microscópica, os núcleos vermelhos aqui dos átomos e moléculas que constituem o condutor, mais difícil é para o elétron atravessar, né? Então, isso é a resistência, e menor a corrente com que os elétrons passam. Você consegue medir isso facilmente, né? Essa corrente, portanto, indiretamente aqui a resistência do material. Então, o ponto é esse, que a resistência elétrica é uma propriedade termoscópica porque ela varia diretamente com o grau de agitação térmica do material. Bom, a ciência da termodinâmica tem três leis básicas. E tem uma lei que se chama Lei Zero da Termodinâmica, porque ela é o fato observável da natureza que permite você definir essa quantidade que se chama temperatura. Então, antes de falar do que exatamente é a temperatura de um corpo, a gente tem que introduzir qual é a propriedade da natureza que permite que essa quantidade possa ser medida, como a gente sabe que pode medir, né? Existem termômetros e tal coisa. Então, o que é a Lei Zero da Termodinâmica? A Lei Zero da Termodinâmica está relacionada com o seguinte fato: a troca de calor entre dois corpos, lembra que o calor é a energia que é transferida, a energia microscópica, né, que é transferida
entre dois corpos quando eles são colocados em contato, seja a chama de uma vela e uma coisa que você colocou na chama de uma vela, ou o seu dedo lá que você colocou num copo d'água, né, e tal coisa. Então tem transferência de energia microscópica da vela para a coisa que você colocou na vela, ou do seu dedo, né, para a água e tal coisa. Então a troca de calor entre dois corpos pode ser acompanhada observando alguma propriedade termoscópica dos dois corpos. Propriedade termoscópica é isso que eu acabei de falar, né? É alguma propriedade tipo o volume de um gás, ou o volume de um sólido, ou a resistência de um metal, que está diretamente relacionado com a energia microscópica do corpo, né? Então, o que acontece? O que se observa? Se observa o seguinte, que a troca de calor entre dois corpos sempre para de haver transferência, porque os dois corpos acabam atingindo o que se chama de equilíbrio termodinâmico. Aí você diz, como é que você sabe que atingiu-se o equilíbrio termodinâmico? Porque as propriedades termoscópicas que você associa aos dois corpos, imagina que é um termômetro, no final das contas, já posso usar o termo que a gente vai usar, né? Quando você coloca dois termômetros nos dois corpos que estão em contato, você observa que durante um certo momento, durante um certo intervalo de tempo, a temperatura dos corpos varia, né? Mas chega um momento onde a temperatura dos dois corpos, depois de um certo tempo, passa a ser constante. Para de haver variação na propriedade termoscópica. Você diz que foi atingido o equilíbrio termodinâmico. Okay? E, além disso, essa propriedade de equilíbrio termodinâmico tem a seguinte propriedade de transferibilidade. Assim, né? Quando um corpo A está em equilíbrio termodinâmico com um corpo B, ou dito da maneira como a gente vai acabar introduzindo, quando a temperatura de A está igual à temperatura de B, e B é visto estar em equilíbrio com C, então, necessariamente, o que se observa, não era necessário ser isso, mas o que se observa é que A é observado estar em equilíbrio com C. Se você colocar o A e o C em equilíbrio, você vai ver que não vai haver transferência de energia entre eles. Tá? Então, de novo, você colocou o A e o B em contato. Tá? Eles atingiram o equilíbrio, estão em equilíbrio. Né? Não está havendo troca de calor nenhuma. Como é que você sabe que não está havendo troca de calor? Porque não tem nenhuma propriedade termoscópica associada a um corpo ou ao outro que esteja variando. Então você depreende que a energia microscópica dos dois corpos não está variando. Se não está variando, não está entrando nem saindo energia microscópica dos dois corpos. Entendeu? Então o A e o B estão em equilíbrio. Ok. Aí você pega o A, pega o B e coloca e observa que o B também está em equilíbrio com o C. Quando você coloca o B e o C juntos, nenhuma propriedade termoscópica do C, nem nenhuma propriedade termoscópica do B variam, então as energias microscópicas não variam. Né? Então, o A está em equilíbrio com o B e o B está em equilíbrio com o C. Tá? São dois fatos observados. E aí a pergunta é, o que acontece se você colocar o A e o C juntos? Será que eles vão estar em equilíbrio também? O fato é, sim, eles vão estar em equilíbrio. Tá? Esse é um fato. Não precisava ser assim, mas é assim que funciona. Né? E é isso que permite você definir a temperatura, através de criar um referencial de temperatura, né? Um instrumento para medir temperatura. É exatamente esse fato aqui que é não necessário. Não era necessário a natureza se comportar desse jeito. Né? A está em equilíbrio com B e B está em equilíbrio com C. Podia ser que o A não estivesse em equilíbrio com C. Né? Mas está. Tá? Então, e é isso que permite a temperatura ser definida conforme a gente vai ver aqui. Então, o que é a temperatura? A temperatura é a propriedade mensurável dos corpos que permite antecipar como dois corpos irão trocar calor quando colocados em contato térmico. Então, a temperatura é uma propriedade dos corpos que diz se o corpo A tem uma temperatura associada a ele, o corpo B tem uma temperatura associada a ele. Né? E a gente vai antecipar, baseado na informação dessa temperatura, que eu já vou dizer como é que a gente mede, se quando você colocar o A e o B em contato, se a energia microscópica vai fluir do A para o B ou do B para o A. Entendeu? É isso que é a temperatura. É uma propriedade mensurável que permite você saber, antecipar, né, como que os dois corpos vão trocar calor. Se vai ser do A para o B, que a energia vai fluir, o calor, né, vai fluir, ou se é do B para o A, que o calor vai fluir. Okay? A temperatura não é uma medida direta da energia microscópica do corpo, embora haja uma correspondência entre a quantidade de energia microscópica no corpo e a temperatura. A temperatura é uma propriedade do corpo que diz o quão disposto, digamos assim, o corpo está em ceder calor para outros corpos que entram em contato com ele. Né? Já antecipando a linguagem, para não ficar muito abstrato assim, um corpo quente, com a temperatura muito elevada, ele vai ter quando você colocar ele em contato com qualquer outro corpo, com a maioria dos outros corpos, ele vai transferir calor para os outros corpos. Né?
Em geral, os outros corpos vão ter temperaturas menores. É sempre assim. Quando você bota um corpo quente em contato com um corpo frio, um corpo de temperatura elevada com um corpo de temperatura mais baixa, o calor flui do quente para o frio. É sempre isso que se observa. Tá? A gente tem a tendência a imaginar que a temperatura do corpo quente é um indicador de que ele tem muita energia microscópica. Isso é meio que natural de associar por conta do fato de que se ele vai transferir, se ele tem temperatura elevada, ele vai transferir energia microscópica para a maioria dos outros corpos, que a maioria dos outros corpos vão ter temperaturas menores que a dele, né? Então, se ele vai transferir é porque ele tem que ter, né? Então, geralmente, a temperatura tem alguma coisa a ver com a quantidade de energia microscópica que ele tem, mas é mais do que isso, né? Mais do que ter a energia microscópica. É uma tendência a doar essa energia microscópica. Né? Mas é mais ou menos a analogia assim, o cara que, o sujeito, a energia microscópica é a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Mas isso não é, o cara pode ser um mão de vaca, né? O sujeito não querer distribuir dinheiro para lugar nenhum, aí né, a temperatura dele seria baixa, né? Ele não teria a tendência de distribuir o dinheiro seria o calor, né? Para outras pessoas. Mas, a princípio, para ele, se você tem um corpo que está doando calor para todo mundo, provavelmente ele tem dinheiro no banco, né, para dar, né? E, além disso, ele tem que ter essa tendência. Então, a temperatura está, mas não está relacionada à energia microscópica. A energia microscópica é o que você dá, né, para o outro corpo. É o calor que sai de você, sai da sua energia microscópica. Mas a sua tendência a dar é a temperatura, ou receber, né, calor de outros corpos, é a sua temperatura. Se a sua temperatura é muito baixa, você vai ter uma tendência a receber. Se a sua temperatura é muito elevada, você vai ter a tendência a doar a energia microscópica que você tem. Como é que você mede a temperatura? Você, como ele é algo que indica a tendência a distribuir... Bom, é assim, primeiro, escolha um corpo com uma propriedade termoscópica facilmente mensurável, que vai ser o termômetro. Né? Aí você pode escolher o que você quiser. Geralmente, esses termômetros comuns aí de medir temperatura, de febre, coisa e tal, usa a propriedade de expansão térmica, né? Do mercúrio. Né? Tem um mercúrio lá num cilindrozinho, que quando você aumenta a energia térmica do mercúrio, ele aumenta de volume, e aí tem aquela gradação e tal, você usa a propriedade termoscópica do mercúrio, e aquele cilindrozinho contendo mercúrio é o termômetro. Tá? É isso que é o termômetro, é o objeto que mede temperatura. Você escolhe dois sistemas físicos de referência, o A e o B, facilmente reprodutíveis. Tá? E aí o valor da propriedade termoscópica, no caso aí do mercúrio, a altura que a coluninha de mercúrio atinge, quando o termômetro está equilibrado com o sistema A, vai ser demarcado temperatura A. Você vai dizer qual é aquela temperatura. E quando ele estiver em equilíbrio com o sistema B, a altura da coluna vai ser outra coisa, né? E aí você vai arbitrar, dizer, essa temperatura aqui vai ser não sei quantos graus. Né? Então você precisa de dois sistemas físicos de referência, facilmente reprodutíveis, né? E você vai colocar o seu termômetro em contato com A e dizer, quando aquela minha propriedade termoscópica do meu termômetro estiver em contato com a propriedade termoscópica que o meu termômetro adotar, quando ele estiver em contato com A, eu vou arbitrar que aquela propriedade termoscópica está associada à temperatura TA. E quando a propriedade termoscópica, o valor da propriedade termoscópica, a altura lá da coluna de mercúrio, ou a resistência lá do seu metal lá que você está usando como resistência, for um tal valor, o valor que ele tiver quando ele estiver em contato com o B vai demarcar a temperatura TB. E aí você faz uma interpolação entre eles para associar uma temperatura a qualquer outro corpo. Entendeu? A temperatura de qualquer outro corpo em equilíbrio com o termômetro vai ser obtida por interpolação linear da propriedade termoscópica. Parece enrolado, mas na verdade é muito simples esse negócio aqui. É exatamente assim que o Celsius, em 1742, inventou o termômetro. Está aqui o termômetro dele, aqui é o desenhozinho original dele aqui, né? Aqui é um trocinho de vidro, igualzinho o termômetro que a gente tem aí para medir febre, né? E aqui quando ele mergulhava esse termômetro, tem mercúrio aqui dentro, né? Quando ele mergulhava o mercúrio, vamos ver quais foram os problemas. A altura da coluna de mercúrio era a propriedade termoscópica, tinha mercúrio aqui dentro dessa colunazinha aqui, né? A mistura de água com gelo e a mistura de água e vapor são os dois sistemas que ele usou para fixar duas temperaturas. Então ele tinha um copo cheio de água com gelo, né? Aí ele mergulhou o termômetro dele e viu até onde a coluna subia e arbitrou. Essa vai ser a temperatura 100. É 100. Aí eu não falei errado, não, é 100 mesmo. Ele arbitrou com uma temperatura mais fria, como sendo 100.
E quando o termômetro estava em contato com água misturada com vapor, água fervente, ele chamou de zero, exatamente ao contrário do que é hoje em dia, mas foi assim que foi feito originalmente, né? Então a temperatura do sistema água com gelo ele arbitrou 100, e a temperatura do sistema água-vapor ele arbitrou chamar de zero, exatamente o contrário do que é hoje em dia, né? E aí fez uma interpolação linear no meio do caminho. Se ele depois colocou, então quando ele coloca o termômetro dele num copo de água com gelo, o mercúrio sobe até aqui, né? Aí ele fez um risquinho e botou a letra 100 ali, né? O númerozinho 100. Aí quando ele botava na água fervente, a coluna de mercúrio subia até ali, a propriedade termoscópica, né? E aí ele marcou zero ali em cima. E qualquer coisa no meio do caminho, ele associava um número. Pronto. Você construiu um termômetro, você consegue associar um número à temperatura de qualquer coisa. Bastando para isso você esperar brevemente, 1 ou 2 minutos, né, o seu termômetro, que é esse objeto todo aqui, entrar em equilíbrio com o objeto que você quiser. Entendeu? Pode ser um corpo de uma pessoa, né? Aí, se você bota isso aqui em contato com o corpo de uma pessoa, a coluna sobe até mais ou menos aqui, que hoje a gente chama de 37 graus, né? 36 graus e coisa e tal. Vai ter um númerozinho ali que você vai poder associar. É isso, o termômetro é simplesmente isso. E faz a interpolação linear, como você está vendo aqui, ó, 100, 25, 50, 25 e 0. Isso é uma interpolação linear. Você pode fazer isso com um termômetro feito de mercúrio, você pode fazer isso com uma resistência elétrica, né? Você mede lá a resistência elétrica do seu material, bota a sua resistência dentro do copo de água com gelo, mede a resistência, sei lá quantos ohms lá, a sua resistência, e você diz, ó, não sei quanto, imagina assim, quanto mais frio, menor a resistência. Então deu lá 30 ohms, sei lá, imagina, né? 30 ohms você vai associar a 0 graus Celsius. Isso aqui foi na época, né? Hoje a gente chama isso de 0 graus Celsius. Então, 30 ohms vai ser 0 graus Celsius. Aí depois você mede a sua mesma resistência dentro de uma panela de água fervente, e aí vai ter uma resistência maior, sei lá, vai ter 47 ohms. Aí você diz assim, ó, 47 ohms vai corresponder ao que eu vou chamar de 100 graus Celsius. E no meio do caminho, qualquer outra coisa com a temperatura intermediária, você faz uma interpolação linear entre esses valores de resistência. É assim que funciona um termômetro. Ok, sobre a temperatura. Se a temperatura do corpo A for maior do que a temperatura do corpo B, a gente já sabe medir temperatura, tá? Então, enfim. Então agora eu vou falar em temperatura de maneira normal. Então, se a temperatura do corpo A for maior do que a temperatura do corpo B, então quando você colocar o A em contato térmico significa permitir troca de energia microscópica entre os dois. O A irá transferir calor para o B, até os dois atingirem uma temperatura intermediária comum que se chama o equilíbrio termodinâmico, que sempre se observa que acontece. Tá? Então, o calor sempre flui do corpo que tiver maior temperatura para o corpo que tiver menor temperatura. Okay? É sempre assim que se observa. P mede a potencialidade de um corpo em ceder a sua energia microscópica. É aquilo que eu já tinha falado, né? É que nem o cara que tem dinheiro no banco. O dinheiro no banco que ele vai doar lá para as pessoas mais pobres lá é a energia microscópica dele, né? Mas a tendência dele de fazer a doação é a temperatura dele, né? Entendeu? Essa que é a potencialidade do corpo de ceder a sua energia microscópica. Ele, obviamente, está relacionado com a energia microscópica, porque você só vai poder ter potencialidade de doar alguma coisa que você tenha, né? Então, enfim. Será que existe uma temperatura máxima possível? Será que existe alguma coisa que assim, ó, acima dessa temperatura não pode ter nada mais? Uma pessoa, um objeto, um corpo que tivesse a temperatura máxima possível na natureza, esse corpo só poderia ceder energia, né? Ele não poderia receber energia nenhuma. Né? E a princípio não existe nenhuma razão para a qual um sistema físico não consiga mais receber energia microscópica. As moléculas do bicho podem, a princípio, ficar chacoalhando com uma energia cinética cada vez maior, não tem um limite superior, né, para a energia cinética. Então não deve existir uma temperatura máxima. E uma temperatura mínima? Aí possivelmente existe, de fato existe, né? Porque a temperatura mínima, o que seria um objeto com a menor temperatura possível na natureza? Seria um objeto que não poderia ceder energia nenhuma. Para ele colocar em contato com qualquer outra coisa, ele receberia, não daria nada, né? É possível. Um exemplo seria um gás, por exemplo, onde todas as partículas do gás estivessem paradas. Ele não tem energia para dar. Então ele não pode ter tendência nenhuma, não pode ter potencialidade nenhuma em doar energia, entendeu?
Então essa digamos assim, a intuição que você pode, uma vez que você entenda o conceito de temperatura, você concebe a inexistência de uma temperatura máxima e a muito provável existência, e que de fato existe, né, uma temperatura mínima, que é o zero absoluto. Né, na escala de temperatura absoluta, essa temperatura mínima ganha o valor de zero Kelvin. Né? Essa que é a gente já vai introduzir a escala de temperatura do Kelvin, do Lord Kelvin, né? Que é a escala de temperatura absoluta. O mínimo valor dela é exatamente essa temperatura mínima, e ela não tem valor máximo. Ok? No caso, bom, enfim. Ok, agora sim. Então tá aqui, a temperatura absoluta. Isso foi o Celsius, como você viu aqui, inventou aquele termômetrozinho dele lá em 1700 e alguma coisa, e o Lord Kelvin já em 1848. Ele estabeleceu a escala de temperatura absoluta. Vamos ver o que ele fez aqui. Ele usou o gás ideal, um gás que não tem. Gás ideal é um gás onde as interações entre as moléculas do gás são praticamente desprezíveis. Né? As moléculas só têm energia cinética, essencialmente. Né? O gás tem apenas energia cinética. Em repouso, o gás tem energia microscópica zero. Né? Se todas as partículas estão paradas, né? Então, a energia microscópica, como a energia microscópica é puramente cinética, quando tiver todo mundo parado, não tem energia cinética nenhuma, a energia microscópica é igual a zero. Né? Então, esse aqui seria um gás aí com uma energia microscópica finita, né? Enfim, aqui a energia microscópica não é zero, nesse caso aqui, e isso seria um gás com energia microscópica zero, seria isso aqui. Né? Esse cara que está aqui, se você colocar ele em contato com qualquer coisa, ele não vai conseguir dar a energia microscópica dele, simplesmente porque ele não tem energia microscópica, entende? Esse cara tem energia microscópica, a temperatura dele eu não sei, mas não é zero. Né? Ela deve ter gente mais fria do que esse cara que está aqui, que receberá, de alguma maneira, quando colocado em contato, receberá essa energia microscópica. Esse cara não. Esse cara, coitado, não tem o que dar, né? Então a temperatura dele deve ser a temperatura zero absoluta. Foi esse cara que está aqui que o Lord Kelvin usou como sendo um daqueles dois sistemas que você tem que usar para definir uma escala de temperatura. Entendeu? A energia microscópica desse cara aí é puramente cinética e a desse cara aqui é zero. Entendeu? Muito bem. O termômetro de Kelvin usa exatamente aquele segundo gás ali que é um caso ideal, na verdade, né? Um caso de um gás tão frio, mas tão frio que todas as moléculas do gás estão paradas. Né? Então, ele usou como propriedade termoscópica a pressão de um gás rarefeito, né? Que a gente já discutiu lá, era uma das propriedades termoscópicas que a gente sempre pode usar, a pressão do gás. Um gás quase ideal, né? Um gás muito rarefeito é isso, um gás com muito poucas moléculas. Né? Você pode usar qualquer gás, a pressão de qualquer gás como propriedade termoscópica, mas ele usou especificamente a pressão de um gás muito rarefeito. E ele usou como aquele sistema A e B, né, como os dois pontos de referência, o gás ideal em repouso. Né, o gás ideal em repouso é o sistema A. Né, é o sistema que ele usou para definir a temperatura mais baixa, na verdade, a temperatura zero dele vai ser o gás ideal em repouso. E que tem, portanto, pressão zero, né? Porque as moléculas não se movem, não esbarram na parede, então a pressão é zero. Você sabe que o gás ideal está em repouso porque você mede a pressão lá e vê que a pressão é zero, ou muito próximo de zero. Né? E a mistura de gelo, água e vapor, que se chama o ponto triplo. Existe a água, né? E o gelo e o vapor. Você sabe que o gelo e a água podem coexistir. Né? A temperatura zero, pelo menos a pressão atmosférica é a temperatura zero, eles ficam na fase sólida e na fase líquida, os dois coexistindo. Né? O gelo vira água, a água vira gelo, um fica virando o outro e nem o gelo derrete, nem a água congela. Né? Eles ficam coexistindo os dois. E mesma coisa, água e vapor. Né? Mas existe uma coisa que talvez você não saiba, que existe uma temperatura muito, muito específica, numa pressão muito, muito, muito definida, onde as três fases, a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa da água, coexistem. Um vira o outro vira um, e ninguém domina sobre os outros. Isso se chama o ponto triplo da água. Ele acontece numa temperatura muito estabelecida e numa pressão muito, muito bem estabelecida. Ele tem uma vantagem a respeito da simples coexistência gelo-água, por conta do fato de que a mistura gelo-água, a gente diz, não é 0 graus a temperatura gelo-água? Mas depende da pressão. Se você altera a pressão, por exemplo, o gelo-água talvez não seja tão evidente isso, mas a água e o vapor,
né? A mistura água e vapor, a temperatura onde ocorre a mudança de fase do líquido para o vapor acontece a 100 graus Celsius quando a pressão do vapor, a pressão na pressão atmosférica, né? Tanto que quando você sobe até a cidades um pouco mais elevadas, você vê que a água ferve, não é a 100 graus Celsius, né? É a 80, 90 e poucos e tal e coisa, né? Então a temperatura não é tão bem definida, né? Porque varia com a pressão, esse é que é o problema, né? A temperatura da mudança de fase da água, do líquido para o vapor, ou também do líquido para o sólido, ela não é tão bem definida porque ela varia com a pressão. E a vantagem da mistura do ponto triplo, que é a coexistência das três fases, é que ela acontece apenas numa pressão e numa temperatura bem definida. Então, se você vê que você tem um sistema triplo, você pode ter certeza que aquela temperatura é única. Entendeu? Você não tem dúvida nenhuma sobre aquela temperatura. É uma temperatura muito mais bem estabelecida do que simplesmente a temperatura de coexistência de líquido e vapor, que pode variar um pouquinho conforme a pressão. Entendeu? Então, esses são os dois sistemas. O sistema A de referência é o gás ideal em repouso, né? É aquele gás parado lá que eu acabei de desenhar ali no sistema anterior. E o outro sistema é o sistema B, né? Que vai definir a outra temperatura, para ele botar uma escala linear entre as duas temperaturas, é a mistura gelo, água e vapor. Tá bom? Aí ele arbitrou que a temperatura do sistema A era a temperatura mínima, ele estabeleceu que aquela temperatura ia se chamar 0, Kelvin, né? Kelvin é o nome do cara, né? E a temperatura do ponto triplo ele arbitrou ser 273,16. Aí você pergunta, por que diabos esse número aqui? Por que ele não chamou de 100 Kelvin? Aí a razão pela qual ele não chamou de 100 Kelvin, o que seria, digamos assim, mais natural, que foi o que o Celsius fez, né? O Celsius pegou duas temperaturas, uma é 0 e outra é 100. Né? Aí por que o cara não fez a mesma coisa? Ele não fez a mesma coisa exatamente porque a escala Celsius já era muito bem estabelecida. Né? Todo mundo já usava termômetros na escala Celsius. Então ele arbitrou isso aqui para que 1 grau na escala Kelvin correspondesse a 1 grau na escala Celsius. Essa é a razão desse número esdrúxulo que está aqui. Entendeu? A razão dessa escolha aqui, não. Essa escolha aqui tinha que ser essa. Né? Porque ele queria que a temperatura absoluta fosse exclusivamente positiva. Né? Então, a menor das temperaturas possíveis é exatamente desse sistema aqui. É um gás ideal em repouso. Né? Nenhum sistema pode ter a temperatura menor do que esse, porque esse é o cara que não consegue dar energia microscópica para ninguém. Né? Então, esse ele disse, olha, essa temperatura é 0. Agora, esse outro sistema aqui, ele podia ter chamado temperatura 100, 200, 1000, podia ter chamado qualquer número que desse uma interpolação legal. Mas ele escolheu, em deferência ao Celsius, essa temperatura aqui para que 1 grau, na escala 1 grau na escala Kelvin correspondesse a 1 grau na escala Celsius. Okay? Então, a temperatura mínima aqui de 0 Celsius, no termômetro, 0 Kelvin, desculpe, no termômetro Celsius, se você mergulhasse o termômetro do Celsius nesse sistema que está aqui, você ia ler menos 273,15 Celsius. E se você mergulhasse esse sistema aqui, o ponto triplo, mergulhasse um termômetro com escala Celsius nele, você ia ler mais 0,01. E aí você percebe o que acontece. A diferença de temperatura em Kelvin desse sistema para esse é exatamente a mesma diferença desse ponto para esse aqui. Entendeu? É exatamente a mesma diferença. Perceba que o ponto triplo da água é quase um pouco mais quentezinho do que o sistema de coexistência do sistema de coexistência água-gelo, né? A pressão ambiente. Mas você percebe a diferença dessa temperatura para essa é exatamente a mesma diferença da temperatura dessa para essa. Né? E dessa forma, então, uma alteração de temperatura Kelvin em 13 graus Kelvin corresponde a uma alteração de temperatura Celsius também de 13 graus Celsius. Né? Essa que é a razão desse número estranho que está aqui. Tá bom? É uma variação de temperatura Celsius é sempre igual a uma variação de temperatura Kelvin. Tá? Temperatura absoluta, que se chama essa escala de temperatura. E essa é a formulinha, né, de você passar qualquer temperatura em Kelvin para Celsius, é essa formulinha que está aqui. Né? É só pegar a temperatura Kelvin e subtrair, não de 273,16, mas sim 273,15. Na prática a gente usa 273, simplesmente. Tá? Essa é a relação entre as duas temperaturas. Então foi isso. Essa é a história da escala de temperatura absoluta, e é essa temperatura absoluta aqui que a gente usa em termodinâmica. Okay? Em física, em geral, é essa temperatura. Embora na prática, né, para medir a temperatura do corpo e tal coisa, a gente usa a temperatura ambiente, né, a gente usa Celsius. A não ser nos Estados Unidos, né, que os caras usam aquela temperatura Fahrenheit esdrúxula lá.
Então, operacionalmente, como é que funciona aqui? Está aqui um sistema, imagina que aqui dentro dessa caixa aqui, o cara conseguiu produzir gelo, água e vapor em coexistência. Então, esse é o ponto triplo aqui, né? Aí ele quer saber qual é a temperatura absoluta aqui desse outro sistema que está aqui, né? Como é que eu uso o termômetro aí do Kelvin? Você bota ali o termômetro do Kelvin, né? Que é um gás ideal, você usa a pressão do gás ideal para medir ali, né? Aí você registrou lá uma certa pressão aqui, né? Pegou o seu gás ideal ali, mergulhou o seu termômetro é essa bola verde que está aqui, né? Então você, quando mergulha o seu gás ideal aqui no interior do ponto triplo, estabelece o equilíbrio, a pressão aqui vai ser uma dada pressão aqui no seu sistema. O seu sistema aqui é o seu termômetro, né? Vai marcar uma certa pressão. E aí depois você pega o seu termômetro agora e mergulha aqui no copo de cerveja, sei lá o que seja, que você quer medir a temperatura ali, né? E aí espera atingir uma certa pressão. Aí espera equilibrar, né? E atingir uma certa pressão. E aí você faz uma interpolação. A temperatura absoluta a que você vai associar esse cara que está aqui é a pressão que você medir aqui dentro, né? A medir no seu termômetro, né? Dividido pela pressão que você mediu ali no ponto triplo, né? Vezes 273,16 Kelvin. Essa é a interpolação linear, né? É a versão da interpolação linear que no caso do Celsius é bem mais transparente, mas aqui é isso aí, exatamente a mesma coisa, né? O que aconteceria se esse cara que está aqui fosse exatamente também o ponto triplo? Se isso aqui fosse o ponto triplo, essa pressão ia ser igual a essa, né? A pressão ia registrar a mesma, né? E aí você vê que a temperatura que você registrar ia ser o 273,16, que é a temperatura absoluta do ponto triplo. Se você, por exemplo, se esse sistema aqui marcasse, aí a pressão do gás ideal que eu botei aqui deu 0. Aí, o que está acontecendo? Aí que significa que esse sistema vermelho que você está medindo aqui tem temperatura absoluta 0, né? Então, você teria obtido aqui, né, que esse cara que está aqui seria o gás ideal com todas as moléculas paradas. Impossível de conseguir na prática, né? Mas é isso. Aí, o caso ideal, você bota um copo de cerveja lá, a sua feijoada lá que está no fogão ou o que seja, né? Aí você bota aqui o seu termômetro e a pressão vai ser alguma coisa aí, muito provavelmente bem maior do que esse PTP aqui, né? Aí você faz essa razão, vezes 273, você está fazendo uma interpolação linear entre o zero entre a pressão zero e a... Talvez não tenha ficado claro, né? Deixa eu desenhar isso direito aqui. Espera um minutinho aqui, vou pegar minha canetinha aqui para mostrar que você está fazendo exatamente uma interpolação linear, tá? Aqui, ó. Aí, a mesma coisa que o Celsius fez aqui, ó. Então, cadê minha canetinha aqui? Aqui, a canetinha está aqui. Imagina que isso aqui, ó, deixa eu botar aqui a escala azul aqui, ó. Aqui, não, preta aqui, ó. Aqui. Está aqui a escala de pressão. Isso aqui é o quanto você está registrando de pressão, né? Caso você registre o seu termômetro, é isso aqui, né? Essa coisa que está aqui. Caso você registre pressão 0, aqui é o eixo de temperatura. Você vai associar 0 Kelvin. Caso você meça no seu termômetro PTP, eu não sei quanto que é exatamente essa pressão aqui, mas enfim, você vai associar 273,16 Kelvin. É isso. Aí e o seu termômetro mede o P, ele mede pressão, né? Aí você vai botar uma escala linear aqui, uma gradação aqui, entendeu? Uma interpolação linear. Aí você mergulhou aí o seu termômetro, aqui, ó, o seu termômetro vermelho ali, mergulhou, marcou uma certa pressão, aqui, ó, deu essa pressão aqui, ó, P. Aí você, com a escala linear aqui, você sabe qual é a temperatura, você lê a temperatura, entendeu? É isso, essa formuleta é isso, é o valor nessa escala linear aqui de temperaturas correspondente a essa pressão, é isso. Tá? 0 está para 0, assim como PTP está para aqui, e você faz uma regra de 3 ali, para o P e para o T. Ok? Todo termômetro tem que ter uma pequena capacidade calorífica. Ser pequeno em comparação ao que vai ser medido. Tá? Esse é um comentário à parte aqui relacionado a qualquer termômetro, né? Qualquer termômetro ele não pode roubar muito calor do ambiente, da coisa que ele está medindo, né? Isso é meio que óbvio, né? Tipo assim, senão você vai alterar a temperatura que você vai medir, né? Então, por exemplo, se você botar aqui o seu termômetro aqui, se o seu termômetro acabou de sair de uma siderúrgica, né? O troço está quente para diabo, e se mergulhar aqui no ponto triplo, o ponto triplo vai deixar de ser ponto triplo. Né? Ele vai se esquentar e tal e coisa. Então ele tem que ser, geralmente os termômetros são coisas muito pequenininhas e tal e coisa que não induzem a alteração na temperatura da coisa que está sendo medida. Esse comentário aqui é um comentário genérico, qualquer tipo de termômetro tem que ter essa propriedade.
Bom, agora deixa eu terminar aqui a aula fomentando mais sobre a expansão térmica, que a gente já comentei que é uma propriedade termoscópica que a gente usa aqui, é simplesmente vamos quantificar, né, o quanto o volume de um material cresce quando a temperatura dele é alterada. Isso é o que se chama de expansão térmica. Então, esse slide aqui eu já mostrei, né? Um corpo que tem uma temperatura modesta ali, né? A agitação térmica dele é pequenininha, tem uma baixa energia microscópica, e esse aqui tem uma grande energia microscópica, tem uma temperatura também correspondentemente grande, né? E ele aumenta de volume, tá? O objeto aumenta de volume quando aumenta a temperatura. É isso que se chama expansão térmica. Aumenta a temperatura, o objeto aumenta de volume, né? O mercúrio dentro do seu termômetro, quanto mais quente, mais expandido ele fica, por isso que ele sobe naquele tubinho, né? E eu expliquei que a razão pela qual ocorre a expansão térmica é devido à assimetria do potencial de interação entre os átomos de um sólido, né? No caso do mercúrio, ele é líquido, mas enfim, no caso de um sólido, a expansão térmica de um sólido acontece por causa disso. Porque quanto maior a temperatura, maior a energia microscópica do material, mais ele fica agitado. Mas ele fica agitado em torno de uma bacia que tem esse formato que está aqui, né? Então ele fica zanzando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E ele acaba visitando regiões. Isso aqui é a separação. Esse eixo horizontal é a separação de um átomo com o vizinho dele, né? Então ele fica visitando mais regiões onde ele está mais afastado do vizinho do que regiões onde ele se aproxima do vizinho, entendeu? E isso é essa assimetria que leva à expansão térmica. Mas na prática é isso. Você esquenta o objeto, ele aumenta de volume. Ponto. Então, se define o coeficiente de expansão linear e volumétrico de um material. Cada material expande mais ou menos conforme para uma mesma alteração de temperatura. E a gente quantifica isso através desse chamado coeficiente de expansão linear. Está aqui um objeto em formato de paralelepípedo, né? Esse aqui é a aresta LX do objeto. E o volume inteiro do objeto, quando a temperatura do objeto é alterada de ΔT, ΔT é a alteração de temperatura, pode ser medida em Celsius ou em Kelvin, tanto faz, porque, como a gente viu, a escala Celsius e a escala Kelvin foram desenhadas, na verdade a escala Kelvin foi desenhada para que uma alteração de temperatura Kelvin corresponda à mesma alteração de temperatura Celsius. Isso não é a temperatura, é a alteração de temperatura. Né? Pode ser positivo se a temperatura aumentar, o ΔT, né? Ou pode ser negativo se a temperatura diminuir. Né? Então, o que está escrito aqui? Está escrito que o volume V de um corpo vai ser alterado de ΔV caso a temperatura seja alterada de ΔT. Então, o que isso está dizendo? Se a temperatura aumentar, se ΔT for positivo, o ΔV vai ser positivo. O objeto vai expandir. Se o ΔT for negativo, se a temperatura diminuir, o corpo vai contrair, o ΔV vai ser negativo. Então, ΔV é a alteração de volume, ΔT é a alteração de temperatura. E o V é o volume que vai ser alterado, que vai por ΔV, entendeu? E esse beta é o que se chama de coeficiente de expansão linear. Né? Ok. Correspondentemente, se define o coeficiente de expansão volumétrico, desculpe, o beta se chama coeficiente de expansão volumétrico. Da mesma maneira, se define o coeficiente de expansão linear, que é a relação entre a alteração de temperatura e a alteração de um dos comprimentos do material. O ΔL é uma das dimensões do material. Né? Esse alfa aqui é o coeficiente de expansão linear. Por que linear? Porque ele está exprimindo o quanto uma dimensão linear do objeto vai ser aumentada. Ao passo que o beta está medindo o quanto um volume inteiro vai ser alterado. Coeficiente de expansão volumétrica, coeficiente de expansão linear. Conforme você pode imaginar, os dois estão relacionados. Da seguinte forma aqui, ó. Então, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a alteração de volume do objeto. Quando eu aumentei, no caso aí, eu aumentei a temperatura, né? O objeto era aquele volume azul ali, ficou um volume maior. Cada uma das arestas sofreu uma alteração linear dada por essa expressão. O LX virou alfa LX vezes ΔT, exatamente como está escrito aqui, né? A variação de comprimento, no caso aqui na direção X, é o coeficiente de expansão linear vezes o comprimento que existia, no caso aí era LX, então você bota LX ali, né? E vezes o quanto aumentou a temperatura, 100 graus, 200 graus, quanto que aumentou a temperatura, entendeu? Aí essa aresta aqui aumentou disso. Mas todas as outras duas arestas também aumentaram da mesma quantidade. Da mesma maneira, melhor dizendo, né? Aumentaram da mesma maneira. Não da mesma quantidade, porque o LY, por exemplo, que o LY, que era essa distância daqui até ali, é diferente do LX, né? Então a expansão na direção Y vai ser menor. Né? E o LZ, que seria essa aresta azul aqui, né,
também está entre os dois. Então, cada aresta vai se expandir, né, vai aumentar proporcionalmente ao tamanho que ela já tinha. Okay? Você pode mostrar facilmente aqui que essa relação aqui entre esse beta e esse alfa trivialmente, o beta é simplesmente 3 vezes o alfa. Você pode mostrar facilmente, deixa eu esboçar aqui a demonstração, aí depois você... Ups, peraí, cadê aqui? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Aqui, canetinha preta. O volume aqui dessa aresta, desse troço vermelho aqui, vai ser o novo, né, o volume novo vai ser Lx mais delta Lx, né, a nova aresta x, Ly mais delta Ly, vezes Lz mais delta Lz. Isso tudo que eu escrevi aqui, o que é? É o volume novo mais a alteração de volume. V mais delta V é igual a isso que está aqui, não é verdade? Bom, agora esses deltas aqui, como você pode imaginar, eu já vou mostrar os números aqui, essas alterações de comprimento são geralmente muito, muito menores do que o comprimento original. Então esses deltas aqui são muito... O delta Lx é muito menor do que esse número que está aqui, esse comprimentozinho aqui é muito menor do que esse, e esse comprimentozinho é muito menor do que esse. Então no cálculo aqui desse produto, eu vou manter apenas um termo pequenininho. Né? Então, ó, grandão vezes grandão vezes grandão. Está aqui, ó, Lx vezes Ly vezes Lz. Agora você só tem o direito de escrever 2 grandões e um pequenininho. Então tá bom. Lx, Ly, grandão, grandão e um pequenininho, delta Lz. Lx, Ly, delta Lz. Mais, o que mais eu posso fazer? Eu posso fazer grandão, grandão e um pequenininho. Mais Lx, Ly e delta... Não, desculpe. Lx, Lz, né? Lx, Lz, grandão, grandão e delta Ly e um pequenininho. Mais, e o último, o Lx, Ly, agora é Ly, Lz e delta Lx. E não escrevo mais nada, porque qualquer outra coisa que eu escrever vai ter o produto de 2 coisas pequenininhas por uma grandona. Né? Eu escrevi grandão, 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 e só me permitir escrever grandão, grandão vezes pequenininho. Né? Por conta do fato de que o delta V também é pequenininho comparado com o V. Né? Aí você percebe claramente aqui, ó, que Lx, Ly, Lz era o volume original. Então esse cara cancela com esse cara que está aqui. Percebeu? Percebi. Então tá bom. Agora o delta V eu vou escrever pela definição do que ele é ali, ó. Beta V vezes delta T. Tá bom? E vou escrever, agora em outra cor aqui, ó, esses outros 3 fulanos aqui, esses caras aqui, eu vou escrever o delta Ly desse modo que está aqui, ó. Olha o que faz aqui. Lx, Ly, ó, o delta Lz eu vou usar aquela coisa ali. Né? Então eu vou escrever isso como sendo alfa, o coeficiente de expansão linear, vezes Lz, porque aqui ó, é a expansão em Z, né? Vezes o delta T. Tá? E eu faço a mesma coisa para os outros 2 fulanos ali. Aí aparece mais, agora esse aqui, ó, esse termo que está aqui, ó, Lx, Lz, olha o delta Ly aqui, presta atenção, hein? É alfa, Ly, delta T. Alfa, Ly, delta T, beleza. Agora esse outro fulano aqui, ó, é Ly, Lz, olha o delta Lx agora, presta atenção, delta Lx, hein? Só botar um xzinho aqui, ó, um xzinho aqui. Isso aqui é alfa, Lx, delta T, tá bom? Isso aqui tem que ser igual a isso. E é assim que eu descubro quem é a relação do beta com o alfa. Veja por quê. Olha o que estou vendo aqui, ó. É a soma de 3 termos, né? Todos os 3 termos contêm Lx, Ly, Lz. Lx, Ly, Lz. Lx, Ly, Lz. Eu boto em evidência esse Lx, Ly, Lz e cancelo com V, porque é o que ele é. Todos os 3 termos têm o delta T. Ó, o delta T aqui, o delta T aqui, o delta T aqui. Cancelei com o delta T. O que sobrou? Beta é igual a alfa mais alfa mais alfa, que é isso aqui. Tá bom? Essa aqui é a demonstração aí. O coeficiente de expansão volumétrico é simplesmente 3 vezes o coeficiente de expansão linear. Por isso que a propriedade dos materiais é sempre fornecida em termos de coeficiente de expansão linear. Aqui alguns valores. Olha o quanto vale esses coeficientes aqui. E a dimensão desse alfa, deixa eu escrever aqui em cima para você não perder de vista. Aqui, ó, L é igual a alfa V delta L, desculpe, né? A variação de comprimento de um material é L vezes o comprimento original vezes o quanto variou a temperatura. Né? Então, qual que é a dimensão desse alfa que está aqui? Isso aqui é metro, né? Isso aqui é metro ou centímetro, né? Não sei. Então, o alfa tem que ter dimensão de inverso de variação de temperatura. Né? A dimensão, é assim que a gente escreve dimensão, né? A dimensão de alfa é igual a 1 sobre temperatura. 1 sobre temperatura.
Pode ser 1 sobre Celsius ou 1 sobre Kelvin, porque ele está multiplicando variação de temperatura, né? Variação de temperatura Celsius ou Kelvin é a mesma coisa. Mas a gente tradicionalmente, em termodinâmica, opera com Kelvin mesmo, que é uma escala de temperatura, é a escala de temperatura científica. Então está aqui o alfa é medido em Kelvin a menos 1. Mas esses números aqui, eles têm que estar multiplicados por 10, eles são multiplicados por 10 a menos 6. Então, o coeficiente de expansão do linear do alumínio não é 23,1 Kelvin a menos 1. É 23,1 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1. É tudo vezes 10 a menos 6. Né? Você percebe que esses números são muito pequenininhos. Por que você antecipa que os números são pequenininhos? Teriam que ser muito pequenininhos. Porque, veja, então, só para ver se você entendeu aqui o que significa 23,1 vezes 10 a menos 6. Significa isso aqui, ó. Se você pegar uma barra de alumínio de 1 metro, né, e alterar a temperatura dela de 100 graus Celsius, esquentar ela de 100 graus Celsius ou Kelvin, né, ela vai aumentar de tamanhozinho aqui, esse tantinho aqui, ó, o ΔLzinho medíocre ali, né? Quanto que é esse ΔL? Vamos ver. Aqui, ó, ΔL é igual o alfa do alumínio, né? Eu falei que isso aqui era alumínio, né? Alumínio. Então é 23,1 vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1, esse é o alfa ali, né? Qual era o comprimento original? 1 metro. Então, escreve lá 1 metro. Né? Era uma barra, não tinha 1 metro antes? Então é o L que entra ali. Né? Qual foi a variação de temperatura? Ah, aumentou 100 graus. Então, bota aqui, 100 graus Kelvin. Tá bom? Então, vamos ver quanto que aumentou ali aquela barrinha de 1 metro. Será que ela virou 2 metros? Não, longe disso, olha só. Kelvin a menos 1 cancela com Kelvin, né? Então a resposta vai dar em metro, naturalmente. Né? 100 vezes isso aqui dá 23,1 vezes 10, ó, 10 a menos 6 vezes 100 dá 10 a menos 4 metros. Tá bom? Então, 10 a menos 4 metros, 10 a menos 3 metros é o que se chama de milímetro. Né? Então eu passo a vírgula para cá. Então usei já um dos 10 a menos 4 e o 10 a menos 3 metros eu escrevo milímetro. Resposta 2,31 milímetros. Essa coisinha que está aqui, ó, você aumentou 100 graus essa barra que está aí, né? Ele aumentou medíocres 2,31 milímetros. Percebeu? As alterações de comprimento são muito pequenininhas mesmo. Isso está codificado na pequenez dos coeficientes de expansão linear. Aqui em destaque aqui são o alumínio, né, que tem um coeficiente de expansão até comparado aqui com esses bom, desculpe, aqui o vidro, né, o vidro Pirex, né, o vidro tem um coeficiente de expansão relativamente, tudo nessa escala de 10 a menos 6, né? O vidro tem um coeficiente de expansão relativamente modesto, né? 3. O alumínio, por exemplo, da panela de alumínio, aí seu e tal, tem, sei lá quantas vezes, isso aqui é 3 para chegar ali, sei lá, umas 6 vezes, né? 7 vezes, 8 vezes quase, né? 8 vezes maior é o coeficiente de expansão linear do alumínio, né? Enfim, o mercúrio aqui, como é grande aqui, tá vendo? Por isso que o mercúrio é muito usado no termômetro, porque ele expande fácil, né? Com uma pequena alteração de temperatura, além do fato, obviamente, no mercúrio, para exagerar, né, a expansão volumétrica do mercúrio, você coloca o mercúrio num tubinho muito, muito fino, né? De maneira que a expansão térmica que o mercúrio sofre quando você bota o termômetro debaixo do braço se manifeste bem visivelmente pelo aumento da altura da coluna do mercúrio, né? Aqui, o etanol também, né? O etanol aqui, álcool, né? Etanol é álcool, né? Se usa muito hoje em dia, não mais por causa das propriedades tóxicas do mercúrio, né? Hoje em dia os termômetros são feitos de etanol, né? Que também tem um coeficiente de expansão bem legal aqui, né? Enfim, você bota um corante vermelho, né? E aí você vê o etanol se expandindo lá com o aumento da temperatura. Agora, nesse videozinho aí, você vai ver um negócio legal. Ele vai esquentar uma bola. As duas coisas são feitas de brass, como ele chama. Né? Brass é bronze. Né? Então, ele vai esquentar. Tem um anel, você vai ver que tem um anel, e tem uma bola. Os dois feitos do mesmo material. Mas ele vai aquecer apenas a bola. Né? Então, você vê que de início, antes dele aquecer, você vê que a bola passa pelo anel. Né? Aí depois ele aquece a bola. Então a bola expande, aí você percebe que a expansão é ridícula, você não consegue ver visualmente nada. Né? Mas você percebe que a bola expandiu, porque depois ele tenta botar a bola de volta na bola aquecida, né? De volta dentro do passar pelo anel e vê que não passa. Né? Aí ele deixa os dois plantados um em cima do outro e ele comenta. Então o que está acontecendo? A bola está quente, expandida e não está conseguindo entrar no anel. Mas aí ela vai transferindo
energia microscópica dela, porque ela está aquecida, né, tem temperatura elevada, ela cede calor para o anel. Aí o anel esquenta e vai expandindo, e ao mesmo tempo a bola está cedendo calor e está diminuindo, né? Então chega um momento que a bola cai e consegue passar. Né? A bola vai diminuindo de volume, com contato térmico com o anel, e o anel vai expandindo até que chega o momento que eles param. Aí depois, por último, no finalzinho do vídeo, ele aquece os dois. Quando você aquece os dois, como os dois são feitos do mesmo material, os dois expandem do mesmo jeito. Né? Então o anel se expande, o buraco do anel fica maior, né? E a bola fica maior, proporcionalmente, entende? E aí eles sempre vão passar, não interessa qual é a temperatura dos dois, desde que a temperatura seja a mesma, um sempre vai passar pelo outro. Now, this is the ring. And here is that brass ball. Goes through there quite easily. So I'll put it horizontal now. And then I will start heating up this ball. Here's the ball. Can't be too close to the ring, because then the ring will also be heated. And then, of course, if the two have the same temperature, then the ball will still go through. Let's see. Now it doesn't want to go through. So we'll leave it like that and we'll see what happens. So the ring will now expand a little because it gets hotter, and the ball will shrink a little because it gets colder. And it shouldn't take too long for the ball to be able to get through. Se você observar com atenção aqui, você vê que agora a bola já está começando a esfriando, né? Está cedendo o calor da bola para o anel, né? O anel está ficando cada vez maior e a bolinha está ficando cada vez menor. E você começa a ver ali que ela começa a ser capaz de afundar ali, de entrar dentro do anel. If I heat them both with the torch, then of course they will always be able to go through each other. There it goes. So if I heat them both, Agora ele está esquentando os dois, né? Aí o que a bola expande, o anel também expande. Então o tempo todo aqui você vai conseguir atravessar a bola no anel. Essa aqui é a última parte do vídeo. so they both expand. Since it's both brass, there is no differential expansion like with bimetals. Then no matter what you do, Isso é uma coisa, tem até um exercício sobre isso na lista, que às vezes as pessoas acham que por um objeto que nem um anel, que tem um furo, né, as pessoas acham que quando ocorre uma expansão térmica, o furo se fecha. O furo não se fecha, não. Todas as dimensões se expandem. Inclusive, o diâmetro interno e o diâmetro externo, os dois se expandem. Todas as dimensões de qualquer objeto se expandem com um coeficiente de expansão linear. Então, os furos ficam maiores. Tá? Então, tá bom. Vamos fazer um exercíciozinho então aqui. Ó. Quanto dilata o vão de 150 metros de uma ponte num local onde a temperatura varia de 10 Celsius a 40 Celsius? Varia, portanto, por 50 graus. Né? Aí está aqui o coeficiente de expansão. O quanto a ponte, o vão é o trecho, né, da estrada. O ΔL, que é o que eu quero determinar, esse coeficiente de expansão aqui que eu estou usando é do concreto, né, que tinha aí numa tabelinha aí há uns tempos atrás, há uns slides atrás. Esse é o comprimento original, 150 metros, e essa é a variação de temperatura. Entendeu? Só fazer esse cálculo aqui, você observa, esse é o alfa do concreto, né? 9 centímetros. Imagina, né? Um troço de 150 metros, ele expande quando ele é aquecido de 50 graus por 9 centímetros. Aí fala, isso aí não tem a menor importância. Isso aí tem importância sim, é por isso que se coloca essas juntas de dilatação nas pontes. Né? Essas coisas que estão aqui,
são feitas exatamente para isso. Quando aumenta muito a temperatura, esse vão que vai desse ponto até lá 150 metros para a direita, e esse vão aqui da esquerda que vai, bom, enfim, aqui no caso aqui termina aqui, né? Mas enfim, esse vão aqui que é comprido, ele vai expandir, né? Se não tiver essa junta de dilatação aqui, o concreto racha. Entendeu? E aí, para evitar isso, tem essas coisas de metal em pontes que se faz isso, em geral, né? Em estradas sobre o terreno, geralmente não se faz isso, mas em pontes se faz isso para não rachar o vão da ponte. Aqui um problema curioso aqui, ó. 50 litros de gasolina no inverno, a 5 graus Celsius, corresponde a quantos litros no verão? Como assim? Os líquidos, assim como os sólidos, eles expandem, né? Então, se você tem lá 50 litros de gasolina a 5 graus, se você eleva de 25 graus, né, vai deixar de ser 50 litros, vai passar a ser um pouquinho mais. É isso que eu estou perguntando. Quanto a mais vai ser o seu volume no verão? Vamos ver. O volume no verão, né, que é a variação de volume do verão menos o volume original, que é o ΔV, né? Então, isso aqui seria o ΔV, né? Passando 50 litros para o lado de cá, seria o ΔV. 3 vezes o coeficiente de expansão, esse aí é o coeficiente de expansão, esse 317 vezes 10 a menos 16, é o coeficiente de expansão linear, por isso que tem que botar o 3 aqui na frente, né? Da gasolina. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente de expansão linear da gasolina, 50 litros é o volume original, que aparece aqui e aqui, né? Você entendeu, né? O volume do verão menos 50 litros é o ΔV. Né, o quanto a mais de 50 litros você vai ter no verão, digamos assim. Né? E essa aqui é a variação de temperatura, 25. Né? Então, 50 litros vão virar, se você deixar lá sentado numa piscina, né, 50 litros a 5 graus, quando chegar a 30 graus Celsius, ele vai ser 51,2 litros. Entendeu? E daí? E daí que a 3,80 o litro, você tem ideia de quando é que eu escrevi essa transparência, né? A 3,80 o litro, nós pagamos 4,56 a mais no verão pela mesma quantidade de moléculas. A quantidade de moléculas que tem nos 50 litros de gasolina no inverno e nos 51,2 litros de gasolina no verão é a mesma, exatamente a mesma quantidade de moléculas de gasolina, né? É só o volume que aumentou, né? Então você pagou aqui a 1,20, né? No verão você recebe a mesma quantidade de moléculas pagando, a bomba registra a quantidade de litros que entrou no seu tanque, né? Não registra a quantidade de moléculas, né? Então, no verão, quando você vai abastecer ali, você vai botar, imagina, no inverno, você vai lá no tanque e bota 50 litros. Aí o cara bota 50 litros no inverno. Quando você chegar no verão e mandar o cara botar 50 litros, ele vai botar menos moléculas de gasolina dentro do seu tanque, entendeu? Essa que é a brincadeira. Então, a recomendação é você abastecer no dia frio. Essa que é a brincadeira, isso, né? Naturalmente. Né? Mas a expansão aqui é significativa mesmo. Né? 1 litro em 50 não é nada desprezível, não. Tá? Mas os líquidos sofrem expansão igualzinho aos sólidos. E por último aqui, esse exemplo aqui da tira bimetálica. A tira bimetálica é o seguinte, é uma coisa que se usa como propriedade termoscópica, inclusive para ligar e desligar termostatos. Né? Termostato, quando a temperatura da sala chega num certo valor, o aquecedor lá desliga, ou o ar-condicionado desliga e tal coisa. Como é que funciona esse troço? É uma coisa que é uma coisa bem simplesinha, uma tira bimetálica. Na verdade, deixa eu desenhar aqui, é um pedaço de metal de um tipo, né, bimetálica, porque são dois metais diferentes. Um metal de um tipo e um metal de outro tipo soldados. Assim, né? Esse aqui é o metal 1 e o metal 2. Cada um deles tem um coeficiente de expansão diferente. Alfa 1 é diferente de alfa 2. Entendeu? E aí o que acontece? Suponha que o alfa 1, deixa eu apagar isso aqui, que o alfa 1 é maior do que o alfa 2. Vamos imaginar assim, ó, o alfa 1 expande mais quando você aumenta a temperatura. Né? Mas aí os dois estão no mesmo ambiente, na mesma sala, ou no mesmo que seja. Né? Aí a temperatura da sala subiu lá uns 50 graus, porque você ligou o aquecedor e tal coisa. O que vai acontecer com essa barra? Aí você vai dizer, bom, os dois vão expandir. Né? Mas acontece que como esse cara aqui, o preto, esse aqui é o preto, né? O preto tem um coeficiente de expansão maior, ele vai aumentar desse tamanho aqui. Ao passo que o azul vai aumentar um tantinho menos aqui, né? Ele tem coeficiente de expansão menor, iria aumentar menos. Mas um não pode deslizar sobre o outro, porque eles estão soldados. Então o que acontece é isso aqui, eles se curvam.
né, a fita se curva aqui. Eu já vi que eu não consigo desenhar a coisa assim, eu vou desenhar assim, ó. A fita preta fica mais comprida do que a azul, mas como elas estão soldadas, aí a única solução é elas se curvarem, assim, fazerem uma curva. Aí a fita azul fica assim, dessa forma, né? Como a fita azul está por dentro, né? Ela acaba tendo um comprimento menor do que a fita preta. Aí você pode usar isso aqui quando a temperatura aumenta, né? T aumenta. Quando a temperatura aumenta, a fita dobra no sentido de quem tem do azul aqui, né? No sentido de quem tem o menor coeficiente de expansão térmica. Aí você pode fazer esse metal aqui atingir um contato elétrico, né? E aí ele atinge o contato elétrico e desliga o seu aquecedor, possivelmente, né? Ou pode fazer a mesma coisa para o frio, né? Então a tira bimetálica faz isso, ela se curva quando você aquece ela. É isso que ele mostra aqui no filmezinho. I have here a bimetal. One side we believe is aluminum, and the other side we believe is iron. And when I heat that, you will see that it starts to bend. There we go. Aqui não dá para ver exatamente que tem que tem os dois metais, vai ter um metal colado no outro aqui, dois metais diferentes, um colado no outro. Tá? E ele está aquecendo os dois e isso vai provocar um entortamento daquela agulha que está ali em cima, né? Exatamente que nem eu desenhei ali. Pronto, ali tá vendo? Ele tá aquecendo e o troço dobrou para cá. Então tem um metal aqui desse lado de cá, né, que tem um coeficiente de expansão linear menor, né? O menor está aqui para o lado de cá. E do lado de lá da fita tem um com coeficiente de expansão maior. Ele está se dilatando mais, por isso que ele está tombando, a fita está dobrando no sentido do coeficiente de expansão do metal de coeficiente de expansão menor, né? Entendeu? Curioso, né? E agora o último slide. Nem todos, em geral, né, em 99,9% dos casos, quando você esquenta um material, ele aumenta de volume. Mas tem um material extremamente importante que tem uma propriedade exatamente o contrário, é o caso da água. Né? Numa faixa de temperaturas muito pequena, a água se expande, ela aumenta de volume com o resfriamento. Quando normalmente as coisas contraem de volume com resfriamento, a água aumenta de volume com resfriamento. Isso é evidente quando você olha a estrutura do gelo. O que você está vendo aqui, o que você vai ver nesse filmezinho aqui, é a estrutura atômica do gelo, a estrutura cristalina, né, do gelo, a água sólida, né? E você vai ver um bando de buracos aqui, tá vendo? Mostrando que o gelo tem uma natureza assim muito mais expandida do que a água no formato líquido. Depois ele vai mostrar ali um pedaço de gelo, digamos assim, sendo derretido de cima das superfícies para dentro, né? E aí você percebe que a água, à medida que ela vai sendo formada, que vai derretendo o gelo, vai destruindo a estrutura cristalina do gelo, você vai ver que a água ela se aproxima. A densidade da água é maior, da água líquida, né? É maior do que a densidade da água sólida. Tá? Isso é raríssimo de acontecer e é o que é responsável pelo fato do gelo boiar, né? O gelo, em geral, quando um material fica sólido, ele fica mais denso, né? Ele fica mais denso porque ele diminui de volume, né? É a mesma quantidade de massa, diminui o volume, ele fica mais denso, ele afunda. Mas o gelo não. O gelo, ele forma o gelo, ele na verdade se expande, né? A água se expande ao se congelar e é por isso que ela tem densidade menor, né? E aí ela flutua. É isso que você está vendo aqui na dimensão microscópica, o negócio. Olha só. Então tá aí, ó, isso aí é um bloco de gelo, digamos assim, uma simulação computacional, isso aqui, né, naturalmente. Não é uma simulação computacional de uma estrutura de gelo, mas presta atenção nesses buracos todos aí que o gelo contém. É isso que é responsável pela densidade baixa que o gelo tem.
Agora ele está fazendo uma simulação do aquecimento do gelo. Você vai ver aqui nessa superfície de cima e aqui de baixo, a estrutura, essa estrutura meio que hexagonal aqui do gelo, sendo destruída e dando vazão dando origem a um bando de moléculas de água no estado líquido, né? Uma subindo sobre a outra, que nem acontece no estado líquido, né? Mas você vê claramente que as moléculas de água, quando entram no estado líquido, ficam muito mais próximas do que as moléculas de água estão aqui nessa estrutura regular aqui, que é o formato sólido, né? Olha ali em cima, você já pode dizer que já tem água no estado líquido, né? Tem uma molécula de água subindo sobre a outra e tal, e coisa bem diferente do que está acontecendo aqui dentro. Aqui fora, aqui ainda está no estado sólido, né? E ali você percebe que as moléculas de água estão muito mais próximas uma das outras, portanto, densidade maior, né? Do que aqui dentro, aqui, que ainda está no estado sólido. A densidade da água no estado líquido, pelo menos próximo de 0 graus, né? Próximo da temperatura de transição, a água é mais densa do que o gelo, entendeu? Mas depois que a água vira líquido, aí ela tem um comportamento normal, né? Quanto mais quente você coloca a água, mais expandida ela fica e tal e coisa, ela tem um comportamento normal. Ela aumenta de volume. É só numa faixa de temperatura mais ou menos entre 0 e 4 graus Celsius que a água tem essa propriedade, né? A água líquida, né? Ela tem essa propriedade de que ela vai esfriando e ao invés de se adensar, ela fica menos densa. Né, até que quando ela congela, isso por causa que ela tem que congelar nesse formato que está aqui. Né? Então, de 4 graus até 0 graus, a água se comporta, água líquida, né? De 4 graus a 0 graus é água líquida. A densidade da água ela não diminui monotonamente com a temperatura, ela sobe um pouquinho. É assim, o gráfico, deixa eu tentar esboçar aqui o que eu quero dizer aqui. Aqui deixa eu fazer um gráfico aqui. Se eu fosse fazer um gráfico aqui, ó, da densidade da água contra a temperatura, no estado líquido, né? Isso aqui é 0 graus Celsius, né? Isso aqui é 4 graus Celsius, é onde começa a acontecer o fenômeno. E para cá, né? Isso aqui é a densidade da água, né? Quantos quilogramas por metro cúbico aqui a água tem, né? Normalmente, a expansão térmica se manifesta na densidade por conta do fato, né? Se o cara está expandindo termicamente, né? As moléculas estão se afastando, né? Estão ficando menos denso. Né? Então, com o aumento da temperatura, os objetos e a água também, além de 4 graus, ela se comporta dessa maneira. A densidade diminui à medida que a temperatura aumenta. Né? Eles se afastam, as moléculas de água e de qualquer outra coisa, elas se afastam, então a mesma quantidade de massa passa a morar num volume maior, né? Então a densidade diminui. Mas a água não faz isso o tempo todo, ela não segue o caminho assim dessa forma aqui até congelar, né? Ela congela aqui em 0 graus, né? Ela não faz isso. Ela chega aqui no momento aqui e faz assim, puff, assim. Né? Ela chega a partir de uns 4 graus mais ou menos, aí a densidade dela começa a diminuir. E a razão pela qual ela tem que fazer isso é porque quando ela entra no estado sólido aqui, ela tem que adotar essa conformação aqui estranha aqui com esses buracos aqui, entendeu? Aí ela tem esse máximo de densidade aqui por volta de uns 4 graus Celsius ou o que seja, né? E o fato do sólido, da água sólida ter uma densidade menor do que a água líquida numa temperatura próxima, né? O sólido tem uma densidade menor, faz com que o gelo boie, entendeu? É isso. Bom, aí depois você vê esse videozinho aí.